A gente investe há 9 anos em fundos imobiliários e nesse período a gente teve ciclos de alta, uma crise mundial que derrubou a cotação dos FIIs, 5 anos de lateralização. E aqui no clube a gente aprendeu algumas lições que mudaram completamente a nossa forma de enxergar o mercado. E nesse vídeo a gente decidiu dividir contigo 5 dessas lições e te mostrar também como é que a gente faz aqui no Clube do Valor, via de regra, para selecionar fundos imobiliários. A gente revelar 3 fundos que passam na nossa principal estratégia hoje. Quem vai te guiar em tudo isso é o meu sócio, planejador financeiro CFP, Felipe Almeida. Presta muita atenção no que ele tem a te mostrar. Deixa o dedo no like, garante teu comentário aqui e bora pro vídeo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é deixar todo mundo na mesma página. Por que a gente investe em fundos imobiliários há 9 anos? Aqui a gente fala em nome do Clube do Valor, que é uma empresa de consultoria e gestão de investimentos, fundada há praticamente 9 anos atrás, e que eu particularmente tive o prazer de acompanhar boa parte dessa trajetória, desde alguns anos atrás, em 2023, quando a gente bateu o nosso primeiro bi sobre consultoria e gestão. Depois, em 2024, no começo do ano, o segundo bi, e o terceiro bi que veio ainda no começo de 2024. Hoje já são praticamente 4 bilhões de reais na somatória dos nossos clientes de consultoria e gestão. Foi isso, inclusive, que nos fez ser a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo e a terceira maior do Brasil. E durante esse tempo a gente sempre olhou para fundos imobiliários como uma classe de ativos para entrar na carteira dos investidores. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar os 5 principais aprendizados que a gente trouxe para essa classe de ativos. O primeiro aprendizado é que onde tem dividendo maior, normalmente tem um risco maior junto. E por que eu estou te dizendo isso aqui? Porque a maioria dos investidores que vai procurar fundos imobiliários na bolsa, ele está muito interessado naquela renda passiva mensal, que é praticamente um reloginho. Quase todo fundo imobiliário distribui todos os meses ali o seu aluguel dos imóveis. E isso é natural e até esperado, uma vez que na regulamentação dos fundos imobiliários é obrigatório para a classe distribuir pelo menos 95% do resultado do semestre na forma de dividendos. Só que a maioria dos fundos faz isso de forma mensal. E aí é por isso que a gente vê gráficos de pagamento de dividendos como esse aqui, ó, onde cada mês teve uma distribuição por cota ali. A ideia é se assemelhar muito mais com o aluguel de um imóvel físico, que o brasileiro já está tão acostumado. Você coloca para alugar, todo mês ali você recebe a renda passiva daquele imóvel. E é justamente aqui que entra um pensamento padrão das pessoas. Ora, se eu estou procurando renda passiva, se eu estou procurando aluguel, quanto mais aluguel esse imóvel me pagar, melhor para mim. E aí é nessa hora que os investidores chegam em páginas como essas aqui, ó, de rankings de fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Você vai ver aqui que entre os melhores colocados, você tem fundo que pagou 20% no último ano, fundo que pagou 18%, 17% de dividendos. E aí quando você entende a fórmula do dividend yield, que basicamente é o quanto aquele fundo distribuiu por cota sobre, dividido pelo preço daquele fundo na bolsa, você começa a entender que o fundo que tem dividend yield de 20%, ele significa que se você colocar 100 mil reais investidos nesse fundo aqui, no último ano você teria tido um retorno de 20%, que é 0,2 aqui na fórmula numérica. Ou seja, 20 mil reais foram recebidos somente em dividendos no ano passado para 100 mil investido nesse fundo. Você divide isso aqui por 12, você vai perceber que a tua renda passiva estimada ficou na casa dos R$ 1.600. Muita gente olha para isso e pensa, tá, então a cada 100 mil eu tenho mais ou menos um salário mínimo ali em renda passiva. Então se eu invisto 200 mil, eu estou falando aqui de mais ou menos R$ 3.300 de renda passiva com esses fundos. E para quem investe ali 300 mil reais, por exemplo, eu vou estar falando de uma renda passiva mensal de praticamente 5 mil reais. E aí beleza, boa parte dos investidores olha para isso aqui e pensa, poxa, eu nunca queria ganhar um aluguel desse com um imóvel físico que vale 300 mil reais, por exemplo. E aqui nos fundos imobiliários eu posso colocar de forma totalmente passiva, não preciso me preocupar com inquilino nem nada disso, e ainda vou ganhar um aluguel muito maior. Se a gente parar para pensar, a gente viu esses números aqui, essa é uma conclusão plausível que muita gente tira. Só que essa é uma conclusão carregada de riscos também. Logo, logo você começa a perceber que esse fundo imobiliário aqui pagando 20% ao ano, ele tem um dividendo bem mais alto do que a média do mercado. E é aqui que entra a lição número 1. Normalmente um dividend yield muito alto, ele carrega algum risco que você ainda não enxergou. E esse risco pode ser encontrado em 2 tipos de fundos diferentes. O primeiro tipo são os fundos que estão endividados demais. Vou te trazer um exemplo completamente aleatório aqui, que é o caso do TRXF11, que é um fundo que atualmente está com alavancagem alta. Se a gente olha aqui, só para o fluxo previsto de amortização para os próximos anos, esse fundo ali vai ter de 3 até 4,5% do valor total do fundo somente para pagamento de dívida. Ou seja, isso aqui reduz diretamente o dividendo. E aí aqui a gente vê uma diversificação em algumas varejistas do Brasil por esse fundo. E na média a gente vai encontrar naturalmente um dividend yield mais alto, na casa de 12% ao ano. E aí você pode pensar, ah, Felipe, mas 12% é bem menos que 20%.
como você estava falando. Só que o TRXF, ele é um fundo de tijolo na bolsa. Quando a gente vai para algo mais próximo da média do pagamento de dividendos dos fundos de tijolo, a gente vai encontrar algo como 8, 9% de dividend yield. Como é o caso do HGLG, aqui um fundo de galpões logísticos, que tem o dividend yield nos últimos 12 meses parecido com isso. Então é natural que um fundo que está alavancado, ou seja, que está comprando imóveis com um dinheiro que não necessariamente é dele, ele vai ter um dividendo maior, uma vez que ele colocou menos capital para desenvolver, construir ou alugar aqueles imóveis ali. Só que com um dividendo maior, é natural que o risco maior também venha. Como esse fundo ainda tem parcela de dívida para pagar, caso ele venha a enfrentar algum problema com vacância, caso os imóveis deles venham ficar desocupados, o impacto que a gente veria no dividendo e na cota desse fundo seria muito forte. Beleza, então fundos endividados é uma das questões que traz risco por trás de dividendos mais altos. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de fundos high yield na bolsa. E para te explicar o que é que isso significa, a gente precisa lembrar do conceito do que é um fundo imobiliário de papel. Basicamente é a mesma ferramenta de fundo imobiliário onde vários cotistas se juntam para colocar ali dinheiro e comprar algum ativo. Só que ao invés de comprar imóveis físicos para colocar aquele imóvel para alugar, esses fundos de papel aqui, na verdade, eles estão comprando ativos de renda fixa, como CRIs, CRAs, LCIs, para que, através desses títulos de renda fixa, eles tenham uma remuneração e isso vire dividendo para o investidor. Vou te mostrar um exemplo aqui na prática para ficar ainda mais claro. Eu puxei esse fundo de forma completamente aleatória, só para te mostrar que ele tem aqui vários CRIs dentro da carteira dele e que boa parte deles é atrelados ao IPCA. Então, por exemplo, esse CRI aqui, ele tem uma remuneração de IPCA mais 12,68 para o fundo. E aí essa renda fixa começa a pagar esses juros aqui para o fundo transforma isso na forma de dividendos e repassa para o investidor. O grande ponto é que alguns desses fundos de papel, eles têm ativos de renda fixa que são mais arrojados, que na média pagam uma rentabilidade mais alta, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. A gente encontra vários CRIs pagando IPCA mais 13, IPCA mais 12,5, IPCA mais 14 por aqui. Isso aqui é uma rentabilidade muito alta na média, ainda mais porque os CRIs são ativos isentos de imposto de renda. Seria o equivalente da gente falar que era um CDB pagando IPCA mais 18, mais ou menos. Ou seja, esse fundo de papel está emprestando o dinheiro, investindo em rendas fixas e ativos de empresas que são mais arrojadas e tem uma segurança financeira, na média, um pouco menor. E é por isso que, para valer a pena o empréstimo para esse tipo de empresa, a remuneração precisa ser maior. Aí, quando a gente olha para o dividend yield de um fundo high yield como esse, a gente encontra ali algo acima de 16%, como é o caso. Ah, Felipe, mas então esse dividendo aí tá errado, tu é contra esses dividendos? Não tem problema nenhum investir num fundo high yield se você tiver a plena consciência de como é que ele funciona e quais são os riscos por trás. O que eu quero te mostrar é que se guiar somente pelo dividendo mais alto que a média pode ser um tiro no pé para quem não está olhando para os riscos. Porque afinal de contas, problemas em fundos como esse acontecem e já aconteceram. Caso a gente veja uma onda de inadimplência porque a macroeconomia, os negócios no Brasil pioraram, a chance desses fundos aqui suspenderem pagamento de dividendos, a chance desses fundos terem uma desvalorização muito forte na cota, começa a ser muito mais alta. E num momento de dificuldade financeira, quem sofre mais são justamente aqueles ativos mais arrojados. Então é por isso que fundos high yield tem esse nome. Eles investem em ativos arrojados que pagam dividendos maiores. Em compensação, a gente tem a outra ponta da janela, fundos que são chamados high grade. Eles emprestam esse dinheiro para o outro oposto, empresas que são normalmente mais consolidadas, que têm uma taxa de remuneração mais alta no CRI. Olha o caso aqui do fundo MXRF11, por exemplo, que é um fundo na média um pouco mais high grade. E a gente vê que a média de remuneração dos CRIs dele, por exemplo, é de IPCA mais 8,6. Bem diferente do IPCA mais 14, IPCA mais 12 que a gente acabou de ver. E é por isso que também, naturalmente, o dividend yield dele vai ser menor do que o fundo high yield, como a gente estava falando. E é claro que além dessa diferença aqui, quando o fundo é de tijolo, ele tende a pagar um dividendo mais baixo, já que a cota tem valorização ao longo do tempo, já que ela representa o valor dos imóveis que estão investidos no fundo de tijolo. Enquanto que o fundo de papel, na verdade, ele não tem variação nas cotas ao longo do tempo. Todo o rendimento dele é distribuído através de dividendos. E é por isso que a gente vê essas diferenças aqui. Eu aprofundei ainda mais esse assunto específico entre papel e tijolo e qual é o maior erro dos investidores nesse outro vídeo aqui que eu vou deixar atrelado para você clicar no link em algum lugar. Então, o principal aprendizado é: esteja ciente dos riscos que você tem nos ativos da sua carteira, porque bombas podem explodir. Beleza, vamos lá para a segunda lição. O maior retorno dos fundos imobiliários vem dos dividendos, porque eu sei que esse é um outro erro comum dos investidores. Ah, mas as cotas dos meus fundos imobiliários estão há um tempão sem sair do lugar. E isso realmente tem acontecido com a maioria das pessoas, uma vez que o IFIX, principal índice de fundos imobiliários da bolsa, da pandemia para cá, ele teve uma rentabilidade de praticamente 4,7%. Isso é muito pouco num período de 5 anos. E mesmo assim, se a gente for olhar para fundos já mais conhecidos no mercado, o próprio HGLG11, olhando numa janela dos últimos 5 anos, a gente vê uma queda de 5%. E mesmo que a gente pegue o período inteiro, ele teve um desdobramento que não está ajustado aqui, mas de 2018 até hoje, ele teve uma rentabilidade positiva de 14%. E antes desse período, ele teve uma rentabilidade
rentabilidade até o pré-pandemia de cerca de 45%. Aí outro exemplo, às vezes você tem um fundo de papel na sua carteira, como o próprio MXRF11, que você vai olhar aqui para a janela dos últimos anos, 5 anos e esse fundo teve uma desvalorização, e se você volta para o período desde 2012, você vai ver, na verdade, que a cota desse fundo ela não foi para canto nenhum, ela foi para cima, para baixo, e hoje ela está até com uma desvalorização de 4,5% nessa janela de praticamente 13 anos. O grande ponto aqui é que o gráfico do Google, ele não considera o reinvestimento dos dividendos. Isso aqui é puramente a cota, aquele valor que você vê quando você abre a sua corretora no seu celular. É justamente aqui que muita gente falha em pensar, mas o meu fundo então ele é muito ruim, porque faz 13 anos que a cota não sai do lugar. Só que o que não faz sentido, na verdade, nessa observação é olhar somente para a cotação do fundo. Se a gente passa para lembrar que 95% do resultado de um fundo imobiliário é distribuído através de dividendos, os dividendos sempre precisam entrar na conta. Olha a diferença que faz quando a gente observa o gráfico do próprio HGLG11, que a gente recém olhou. Desde o seu início, com dividendos, ele teve uma rentabilidade de praticamente 550%. Já o MXRF11, que a gente também olhou, foi de 350%. E observando o IFIX de forma geral, quando a gente coloca com e sem o reinvestimento dos dividendos, a diferença é de mais de 2 vezes o resultado quando a gente puxa 2014 até aqui. Ou seja, a lição aqui é que não dá para olhar puramente para o valor da cota e achar que é dali que está vindo a sua boa rentabilidade ou a sua rentabilidade ruim. Beleza, indo para a lição número 3, o que a gente entendeu é que dá para aproveitar os momentos de crise para ganhar mais dinheiro com fundos imobiliários. Afinal de contas, o mercado imobiliário ele é cíclico pra caramba. Basta a gente pegar alguns gráficos históricos para a gente entender isso. Olha esse aqui que puxa de 2009 até 2018, mais ou menos, mostrando a variação do crédito imobiliário e do índice FIPESAP no preço de venda de imóveis físicos aqui no Brasil. O que a gente vê é que existem ciclos de crescimento, de valorização e depois ciclos de desaceleração nessa variação. E com essas variações nos preços, a gente vê também a confiança do investidor de imóveis também variando ao longo do tempo, chegando em picos muito altos em momentos de euforia, como foi 2011 ali, e chegando em vales também muito profundos de desespero dos ativos, como foi 2016 no Brasil. Só que a gente está falando de mercado financeiro e a característica de mercado também é muito parecida com isso. Se a gente olha os ciclos de valorização e desvalorização da nossa Bolsa do Brasil desde 1995, a gente vai ver claramente ciclos muito fortes de alta e ciclos muito fortes de desvalorização que acabam sendo subsequentes. Um acontece logo após o outro. E são justamente os ciclos de variação de preço que puxam fortemente as nossas emoções como seres humanos. Enquanto a gente tem uma alta muito forte nos preços, é natural que o mercado fique emocionado, fique eufórico, achando que encontrou a mina de ouro e que aquele ativo ali é o melhor para investir, colocando assim cada vez mais dinheiro, até que o mercado entra em um ciclo de baixa, despertando as emoções mais negativas, como medo, ansiedade, até chegar no pânico, desânimo e depressão, onde os preços já caíram demais. O grande ponto é que os períodos de maior oportunidade são justamente aqueles em que você vai contra o sentimento da manada das pessoas. E eu tô te falando tudo isso aqui porque a nossa terceira lição é que quando você tem uma estratégia muito boa, muito clara, você consegue se aproveitar dos momentos de oportunidade no mercado. E aqui entra a essência da nossa filosofia de investimentos no clube. Como a gente sabe que esses ciclos de mercado despertam emoções humanas, a gente tira toda e qualquer decisão humana na hora de escolher qual é o ativo que vai ser comprado, qual é que vai ser vendido. A gente prefere delegar isso para sistemas, para estratégias muito claras que se baseiem somente em dados e indiquem claramente qual é o caminho certo de qual ativo você deve comprar, por exemplo. No mundo dos investimentos, essa forma de investir é chamada de Factor Investing, que é amplamente explorada lá no mercado internacional, com literaturas famosas sobre isso. Quando a gente vai para a definição, o Factor Investing é uma estratégia de investimento baseada em critérios sistemáticos, também conhecido como fatores, que buscam capturar prêmios de risco persistentes por causa de ineficiências do mercado. Ou seja, resumo da ópera, como a média do mercado acaba se emocionando com euforia e pânico em momentos diferentes, quem investe através desse tipo de estratégia se beneficia desse comportamento emocional dos investidores. E é com exatamente essa mesma filosofia que a gente monta as carteiras de investimentos aqui do clube. E é nesse momento que as oportunidades no mercado começam a aparecer. Basta a gente voltar lá para 2019 para entender como é que estava o mercado. A gente vinha de um ciclo de alta fortíssimo que já durava 3 anos. Principalmente no mercado de fundos imobiliários, tudo só subia todos os dias. Eu já trabalhava como profissional do mercado financeiro naquela época e todo santo dia eu recebia ligação de clientes perguntando: e esses fundos imobiliários aí? Vamos comprar um pouco mais? Vamos comprar ações? Eu quero colocar mais dinheiro. O gráfico do IFIX chegava a um pico muito grande em janeiro de 2020. Sendo que, na prática, o que é que a gente estava fazendo para os nossos clientes aqui no Clube do Valor? Enquanto todo mundo estava eufórico só querendo comprar, a gente estava, na verdade, vendendo ações e fundos imobiliários todos os meses para comprar muito mais renda fixa naquela época, que ninguém estava querendo falar sobre. Resultado, o que é que aconteceu logo em março de 2020? A gente viu a queda muito forte dos mercados em cerca de
46%, e a nossa estratégia mandou a gente fazer o oposto. Foram vendidos mais de 10 milhões de reais de renda fixa em março de 2020 para comprar mais de 11,5 em ações e fundos imobiliários, sem precisar adivinhar o futuro, sem precisar de uma pessoa extremamente capacitada para fazer a leitura macroeconômica do que é que vai acontecer no mercado. Tudo isso foi possível só por seguir uma estratégia muito clara que te obriga a aproveitar as oportunidades e ir contra a emoção do mercado. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente para aplicar os mesmos princípios que eu acabei de te mostrar na tua carteira de investimentos, considerando o teu momento patrimonial atual, o teu perfil de investidor, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos, para ele entender como é que você está investindo hoje e como é que esse conteúdo aqui pode te ajudar a investir cada vez melhor. Para você se inscrever, basta fazer a leitura desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos para a lição número 4. A principal função dos fundos imobiliários é gerar renda na tua carteira. Aqui é uma lição que demora para chegar para a maioria dos investidores, mas uma hora ela vem. Não dá para esperar rentabilidades astronômicas do mercado de fundos imobiliários. Você vê isso aqui? Mesmo se a gente voltar para os ciclos de alta da bolsa, onde tanto as ações quanto os fundos imobiliários se valorizaram, que para isso a gente tem uma janela só, que é de 2016 a 2020. Antes disso, os fundos imobiliários nem participavam direito da bolsa. O IFIX subiu 143%. Beleza. Quando a gente olha para o Ibovespa, o Ibov subiu 210%. É uma diferença significativa aqui. E aí, de forma isolada, você consegue encontrar empresas, ações com valorizações maiores do que isso. É o caso de uma VEG da vida, que subiu 286% no mesmo período. A própria Petrobras, que teve uma alta de 560% naquele ciclo de alta. Enquanto que, no caso dos fundos imobiliários mais antigos que a gente tem, o histórico não é de uma alta tão forte, mesmo quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos aqui, ó. Pegando aquele ciclo de 2016 até o final de 2019, o índice Ibovespa, na média, teve uma rentabilidade mais alta do que o IFIX e do que a maioria dos fundos mais antigos. Então, não, a gente não pode esperar que os fundos vão simplesmente dobrar, triplicar, quadruplicar de valor em pouco tempo. E existem duas formas de explicar o porquê por trás disso. A primeira forma é te mostrar na prática, como eu estou te mostrando. Existem simulações mostrando, por exemplo, que a rentabilidade do IFIX e do Ibovespa, puxando de 2012 para cá, é praticamente a mesma. Só que a volatilidade desses dois ativos são diferentes. Enquanto o IFIX tem uma vol ali aproximada de 8%, o Ibovespa tem cerca de 23%. Ou seja, isso quer dizer que a média daquela cesta de ativos ali do Ibovespa e do IFIX, ela vai para cima e para baixo em magnitudes diferentes. Quando a gente vê um ciclo de alta, é natural que as empresas subam mais do que os fundos imobiliários. Em compensação, quando a gente vê um ciclo de queda, as empresas também caem mais do que os fundos imobiliários. Isso traz mais risco para a conta, mas também abre a possibilidade de você gerar alfa a mais no mercado. Ou seja, de que você, através de uma estratégia de seleção de ativos, tem uma performance acima dos índices médios do mercado. E é por isso que se a gente pega uma estratégia individual de investimento em ações, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, por exemplo, criada por nós aqui do Clube do Valor, no período dos últimos 10 anos, a rentabilidade foi de 20% ao ano. E mesmo quando a gente abate a inflação, ainda fica na casa dos 13%. Ou seja, com rentabilidade bem melhor do que o do Ibovespa, com risco parecido. É muito mais possível ter rentabilidades mais altas com uma boa estratégia de seleção de ações do que de fundos imobiliários. Então essa é a forma prática de explicar. Por que o objetivo dos fundos imobiliários tem que ser geração de renda e não supervalorização? Agora, se a gente for para a teoria, a resposta é basicamente a mesma. Porque pensa comigo, o que é que faz a cotação de uma empresa, de um fundo imobiliário se valorizar? Ora, na média é o crescimento daquela empresa, daquele fundo, o aumento daqueles lucros para que você tenha uma valorização correspondente àquele aumento de lucro. Só que para isso acontecer, você precisa crescer. E como é que você cresce? Ou você coloca mais pessoas para trabalhar na tua empresa, mais tecnologia, mais expertise, mais investimentos. E que na média, para fazer isso, você precisa de dinheiro. E a principal fonte para esse crescimento das empresas ou dos fundos é pegar uma parte do lucro que você gerou com a sua operação e reinvestir naquilo que você está construindo. Sendo que os fundos imobiliários não têm essa possibilidade aqui no Brasil. Eles são, de novo, obrigados a distribuir 95% de todo o lucro que eles geram. Isso naturalmente favorece muito a geração de renda, mas penaliza muito a valorização do ativo ao longo do tempo. A expectativa é que nos fundos imobiliários você tenha uma correção dos índices de inflação no seu preço e tem um rendimento ali com a sua cota. Nada muito mais do que isso. Para deixar muito claro, a lição número 4 é que você deve esperar um objetivo de geração de renda nos fundos imobiliários. E é isso. Não adianta querer ter retornos astronômicos. E a quinta lição que a gente entendeu é que os melhores fundos imobiliários são aqueles mais consolidados na bolsa. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, perceba que as explicações que a gente está dando aqui, elas se baseiam sempre na teoria regulatória dos fundos. Se os fundos precisam distribuir todo o lucro na forma de dividendos,
Como é que um fundo imobiliário cresce então? E aqui no Brasil tem praticamente uma forma só de fazer isso, que é emitindo novas cotas. Ou seja, é basicamente como se eu fosse dono desse prédio aqui, esse prédio vale R$1 milhão, e aí eu tenho uma rentabilidade de aluguéis muito boa com esse prédio. E eu já tenho alguns investidores que junto comigo fizeram com que fosse possível comprar esse prédio aqui. Ora, imagina agora que essa região aqui que eu tô em Porto Alegre acabou de lançar um prédio na frente desse que eu tô, com condições muito parecidas com esse aluguel que eu já faço aqui. Um prédio de preço bom e que vai me render um aluguel muito bom. Beleza, eu enxerguei uma oportunidade do mercado, mas eu, fundo imobiliário, Felipe, eu não tenho dinheiro em caixa, uma vez que o meu lucro eu uso para pagar os meus cotistas já desse atual prédio. Se eu quiser comprar aquele prédio ali da outra esquina, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar bater na porta dos meus investidores e de novos investidores e dizer, olha só, vocês aceitam juntar um dinheiro aqui para que a gente crie novas cotas do nosso fundo imobiliário e assim adquira um novo prédio para agregar o aluguel dele a esse meu? Se a minha tese de investimento for boa, se o meu histórico como fundo imobiliário for bom, se o momento de mercado for favorável, é muito provável que os investidores digam sim para essa minha oferta, que seja possível colocar dinheiro para dentro do caixa e comprar mais um imóvel. É exatamente esse o processo que os fundos já fazem. Quando a gente vê notícias como essas aqui, ó. XPLG anuncia que captou a 7ª emissão de cotas. MXRF fala sobre a 10ª emissão de cotas de fundos. São fundos que, na média, têm tido muito sucesso nessa captação de recursos. É natural também que esses fundos apresentem dividendos mais consistentes, que são considerados mais consolidados, com dividendos mais constantes ao longo do tempo. Olha o próprio KNRI aqui, que é um fundo, já tem um valor de mercado muito considerável, já fez muitas emissões. O próprio MXRF11, que é um fundo de papel, mas que apresentou uma consistência relacionada aos índices macroeconômicos, como a gente pode ver nos últimos anos. Ou seja, os fundos mais consolidados são aqueles que foram sobrevivendo ao longo do tempo e continuaram crescendo, independente das condições atuais do mercado. E com foco em escolher os 15 fundos mais perenes e consolidados da Bolsa, a gente criou a estratégia Fundos Imobiliários Classe A, que usa praticamente 4 filtros para cortar os fundos mais arriscados e buscar somente os que mais se desenvolveram ao longo do tempo, e que assim chegaram a um grande valor de mercado atualmente. 3 exemplos disso aqui, como eu te prometi no começo do vídeo, é o KNP, o XP Malls e o HGLG. Fundos aqui que estão girando na casa de valor de mercado entre 5,5 até 7 bilhões de reais atualmente. E essa, inclusive, é a nossa principal forma para olhar para essa classe de ativos, fundos imobiliários, que têm o principal foco em geração de renda. Se você quiser entender mais detalhes de como é que a estratégia Fundos Imobiliários Classe A funciona e conhecer 7 outros ativos que estão nesse mês dentro da estratégia, aí eu te convido a baixar um e-book que nossa equipe escreveu te contando tudo isso. E eu vou deixar para download gratuito num link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Dito isso, me conta se esse vídeo aqui agregou conhecimento na tua vida, se gerou valor para você. Eu quero ouvir você nos comentários. E aqui eu vou deixar os vídeos que eu prometi para vocês ao longo desse conteúdo para você clicar e assistir o próximo. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.